Vou anotar. Ok. Tá junto. As abelhas. Tem alguém que chegou? E outros animais. Boa noite. Boa noite. Quem tá chegando, vai chegando devagarzinho, que eu tô fixando aqui o tema de hoje. Boa noite, gente. Oi, Cláudia. Jéssica, boa noite. Só? Que isso? A professora Blanca. Aperta aqui. Não. Oi, professora Blandina, tá aí? Tem que entrar aqui no bonequinho, cara. Já esqueci também. Cadê? Sim. Tô tentando aqui mexer. Não sei o que tá acontecendo. Estão me vendo, né, cara? Atualização. Ok. Não sei se tá lento. Agora sim, né? Não sei, ela tá pra ver. Tá. Não tô te vendo ainda. Tá carregando. Agora. Oi, tudo Oi. bom, Cris? Boa noite a todos, né? Porque tá muito lento. Tá tendo muita live, aí, ao mesmo tempo, aí o problema é esse, talvez, aqui. Então, essa é a quarta live, né, da Replante. Eu sou Cristiane, para quem não me conhece, sou bióloga, moro aqui em Palmeiras, na Chapada Diamantina, e professora Blandina, da UFBA. E saber mais, né, um pouco, vamos conversar sobre outros animais que fazem parte da nossa vida, o que as abelhas e outros animais fazem por nós e que muita gente não desconfia, não imagina que as abelhas são tão importantes, né? Agora, antes de começar, professora, eu queria que quem está aí presente botasse o local que vocês moram, só para eu ter uma noção. Viu, gente? Se você puder botar de onde são, é isso. Então, professora, voltando. Cristian, dá para ouvir? Falhando um pouco. Não sei que o pessoal Oi? aí, mas está falhando um pouco. Mas vamos tentar. Aí o pessoal Tá vai dando falhando, uma. Aí o pessoal vai dando um feedback aí pra gente. Esse horário aqui parece que é. Esse horário parece que é um. A gente. A gente Isso. vai tentando, a Então, gente vai tentando, o pessoal vamos vai conversar percebendo. sobre esses animais, né? Que fazem parte e a gente não conhece, não desconfia. Bem,
o que é que pode ser dito sobre esse assunto? A gente podia dividir em blocos, né? Em 3 Com blocos, certeza. esse assunto, esse tema, né? Então, é falar um pouco sobre a diversidade, quais são os animais, principalmente, né? A gente sabe a abelha, o morcego, né? Tem muito, assim, para polinização. Temos o quê? A beija-flor, né? Então, vamos falar um pouco da diversidade desses animais, o papel da agricultura funcional da agricultura e a estratégia de conservação, Ok, né? E aí a gente entraria um pouquinho tudo bem. sobre a diversidade, o que é que a professora poderia dizer sobre a diversidade desses animais? Primeira, Com a palavra, ok, Cris. professora Blandina. Primeiramente, obrigada pelo convite. Um projeto super lindo esse seu. Tá travando. O pessoal está ouvindo? Dá só um feedback aí para gente, para saber se está todo mundo ouvindo. É, Então, boa todo noite mundo para tá todo ouvindo, mundo. Grace? Super feliz de estar nesse bate-papo com você, falando para um assunto que eu adoro falar, né? De repente a gente pode virar a noite aqui batendo papo. Infelizmente só temos 60 minutos. Mas então, Com né, certeza. eu adorei o tema, né, da gente poder conversar um pouquinho sobre o que esses animais, das abelhas e outros animais, né, fazem por nós e que a gente nem imagina. A maioria das pessoas não imagina os benefícios, né, que esses animais trazem para a gente. Existe uma série de animais. Primeiramente, esses benefícios que a gente vai falar aqui agora, um benefício que é chamado de polinização, né? A polinização é o início, é a primeira etapa no processo de reprodução das plantas, né? E se a gente fosse dividir, a gente poderia pensar no seguinte, em 3 etapas, né? A gente tem uma etapa que é flor-flor, né? Que é uma etapa que depende dos visitantes. A gente tem uma outra etapa, que é a flor-fruto-semente, né? Que justamente depende do polinizador, seja o tipo de pólen que ele está transferindo, se é da mesma planta, se vai germinar, se vai fertilizar o óvulo, né? Dali dá uma semente, fruto. E aí a gente tem a terceira etapa, o ciclo reprodutivo da planta, que é justamente da semente, né? Que foi justamente produzida a partir desse processo, que vai germinar a planta nova, né? E que é por animais. E é concluindo aí esse ciclo, né, desses benefícios que esses animais fornecem para a gente. É uma diversidade muito grande de animais que fornecem serviço. A gente só ouve falar das abelhas, né? As abelhas realmente, as abelhas são extremamente importantes, existem mais de 20.000 espécies de abelhas. Apenas uma porção muito pequena, um número muito pequeno de espécies que são manejadas, né, que são as abelhas sociais, e algumas abelhas solitárias que podem ser manejadas para levarem para cultivos, mas existe uma infinidade, milhares de abelhas que prestam esse serviço, né, e milhares de outros animais, incluindo vertebrados, né? Outros insetos, como moscas, né? Que poliniza manga, por exemplo. A gente às vezes não sabe da importância, né, de um animal como esse. As moscas, por exemplo, a gente comer manga, a gente depende. Para a gente comer um chocolate, né, a gente depende de moscas. E de vários besouros, por exemplo, para a gente comer pinha, a gente depende de besouros, né? Mariposas, para quem mora aqui no Nordeste, a gente gosta muito de comer uma mangaba. A mangaba é polinizada por mariposas, né? E vários vertebrados. A gente tem aí várias aves, inclusive a gente tem répteis que fazem esse serviço, né? A gente tem alguns lagartos que polinizam alguns cactos. E a gente tem, inclusive, mamíferos. A gente tem alguns pequenos mamíferos, como gambá, por exemplo, que é polinizador de plantas nativas. Então, são uma série de animais que prestam esse serviço para a gente. Tá falhando? O pessoal está ouvindo? Não sei se está ouvindo. Não sei onde a gente parou. Diga aí, Cris, onde a gente parou. Então, esse processo ele é fundamental. Mamífero. Tá ouvindo, Cris? Tá falhando.
Então, esse processo é fundamental do planeta, né? Agora sim. É. Sem essas plantas, a gente não tem as florestas. Sem as florestas, por exemplo, a gente não tem as matas, né, ciliares aí, que protegem os nossos rios, né, de serem soterrados, né? E a gente não teria água potável, a gente não teria um solo fértil, né? A gente não teria um clima, né, e mais ameno para a nossa sobrevivência. Então, esses animais são fundamentais para a sustentabilidade do planeta e para a vida humana, né? Porque foram coisas que a gente, além do que eu falei de vida, esses animais também, a roupa que a gente está vestindo, né? O algodão é polinizado por algumas abelhas, né? O óleo, a canola, a mamona, né? Então, vários serviços e benefícios a gente tira desses animais. Dos animais. Tem aqui uns exemplos aqui que eu posso dizer de maracujá, né? Tem o maracujá, ele é específico, dependente da mamangava, né? Que a gente sabe que se não fosse a mamangava, essa abelha, não seria não teria até o fruto, né? Com certeza. É bem específico, que aqui na região tem, em vários lugares que a gente sabe. E tem a baunilha, um exemplo também que é interessante, é uma orquídea. Ela é do México, ela é comercializada, né? Todo mundo conhece aquele sorvete de baunilha e tal. Mas quando ela sai do México, tem que ter uma abelha específica. E essa abelha não existe em outros lugares, só naquele lugar, no México, né? E a maioria das vezes são polinizados manualmente. As pessoas mesmo vão lá, um por um, polinizando. Porque não existe esse animal, né, no local. Então tem essa dificuldade que as pessoas veem também nisso, né? A importância do animal, da planta, né, no local. Isso eu acho que é muito importante, interessantíssimo. Isso que você está chamando Tá a atenção ouvindo? é muito... Sim, claro. Falhando, para mim tá falhando. Está falhando para você? Eu não sei se para o pessoal que está aí, se está falhando, se você consegue identificar isso. Mas você levantou uma coisa muito importante. Todo mundo tá bem. Primeiro, em relação a plantas cultivadas que dependem de polinizadores, de plantas exóticas, que a gente carrega de um lugar para o outro, né? Que às vezes a gente tem que levar o polinizador e o polinizador às vezes se transforma numa espécie invasora e a planta também, né? Aconteceu isso, por exemplo, com óleo de dendê em alguns países, né? Aí, onde não, por exemplo, tinha o polinizador e era necessário fazer esse serviço, que os polinizadores fazem de graça para a gente. Só para você ter ideia do custo desse serviço, você falou da polinização manual, né? Em que vários países, na Ásia, na China, por exemplo, eles falhando. Para mim tá falhando, Blandina. Não sei aí como é que tá o pessoal. Para mim tá falhando muito. Não sei se eles estão dizendo que tá ouvindo, então, eu vou seguir. Mas tudo bem. Me falando que eu sou entusiasmada com esse assunto aí, qualquer coisa você me fala. Então, né? Na China, por exemplo, se usa muito a polinização manual, né? De plantas como ameixa, maçã, que não tem polinizadores, né? Nós aqui no Brasil tem vários estados que fazem polinização manual de maracujá, porque não tem a quantidade suficiente de mamangava. Pois e os polinizadores fazem isso gratuitamente para a gente. Só para você ter ideia, o custo desse serviço que os polinizadores fazem de graça, que as abelhas fazem de graça e outros polinizadores, é em torno, no Brasil, de 60 bilhões de reais. Né? Então, dá mais ou menos 12 bilhões de reais. Na escala global, isso pode variar entre 200 bilhões de dólares a 500 bilhões de dólares, o que vai mais de 2 trilhões de reais, né? E é um serviço que os animais fazem de graça para a gente. Então, isso, se a gente puder preservá-los, né, é um benefício importante, porque não existe possibilidade, por exemplo, da gente ter melhoramentos genéticos, a gente para os polinizadores, porque além do custo
custo, isso seria uma escala muito específica, com poucas plantas, porque é um investimento muito grande para a gente chegar num tipo de melhoramento genético como esse. E uma das coisas bacanas que os polinizadores fazem é garantir a nossa segurança nutricional, porque eles polinizam, né, uma diversidade muito grande de plantas que nos fornecem aminoácidos essenciais, sais minerais, né, vitaminas. Então, é essa diversidade que a gente precisa manter, né? Conseguiu ouvir, Cris? É. Tá, devagarzinho, mas Você lá na são exemplos Chapada. em orquídeas. Orquídea tem uma variedade, né? Que a gente sabe de orquídeas, de tipos de espécies diferentes de orquídeas, e também é o mesmo vale para os animais específicos para cada orquídea. Então a gente vê abelhas em orquídeas, vê vespas, beija-flor, moscas, e até coisas estranhas, estranhas assim, exóticas, como grilo, mosquitos, para determinadas flores, né? Para poder ter o fruto e ter a continuidade, né? De determinadas espécies de orquídeas. É bem específico, Vocês, né? Então, essa tanto da flora quanto da fauna é muito interessante e importante, né? Que às vezes as pessoas pois é, e deixam vocês têm não uma pensam às vezes diversidade nisso, muito né? grande. Desses, hein? Vocês na Não estou Chapada têm uma entendendo. diversidade enorme de orquídeas, né? Que são dependentes de polinizadores para manter aquele ambiente, aquele ecossistema específico de campos rupestres, onde há uma dominância grande dessa diversidade de plantas, né? Dessas epífitas, que dependem muito, inclusive algumas das abelhas, aquelas abelhas verdes que a gente chama de abelha das orquídeas, né? Que tem um nominho chamado, são abelhas euglossíneos. São abelhas, elas Uhum. também têm outras que são pretinhas, né? Também são chamadas de euglossíneos, mas o pessoal conhece bastante as abelhas verdes, que são chamadas abelhas das orquídeas. É legal. Então é isso, a gente tem essa diversidade, temos agora essa questão também, a gente está falando Chapada Diamantina, tem essa diversidade, mas também tem a agricultura, né? Que também está tomando conta em Sim. vários lugares também. Mas e aí o papel funcional, o que, que a gente pode dizer agora das abelhas e de outros animais em relação à agricultura? O que é que temos, né? No caso, como consultor, né, como biólogo, a gente chegar e falar para um empresário, o que é que a gente pode chegar a eles e dizer como, né? A importância das abelhas, dos animais, da vegetação em volta, que a maioria tem. Aqui no caso, a Chapada é batata, né? Que a gente vê muito, pivôres grandes de batatas e tem cafés também, cafezais, tem algumas, tem uva, né? Tá espalhado assim, né? Mas o que está mais forte aqui na Chapada é batata, a questão da batata, né? A gente vê muito forte. Então, a Então, a gente monocultura, falou, né? A parte que usa. Né? a gente falou bastante Não do estou papel entendendo, não estou ouvindo funcional, agora. né? Tá ouvindo? A gente falou bastante do papel funcional, né? Da importância Sim, desses animais para a sustentabilidade, né? Do planeta em geral e principalmente da nossa vida, no sentido de manter a nossa sobrevivência e garantir a nossa segurança alimentar. Então, a importância ela é bem documentada, bem definida, né? A ciência fornece uma série de exemplos sobre a importância dessas abelhas e dos outros animais, né, para a nossa sobrevivência. Mas esses animais, assim, para fazer um gancho com o que você está falando, esses animais estão muito ameaçados, né? O que a gente tem, por exemplo, é que mais de 40% das abelhas elas estão ameaçadas e algumas já estão em declínio, né? A gente tem quase 20% dos animais vertebrados, né? Que estão em listas vermelhas, ameaçados de extinção. Então, eles estão de fato ameaçados, isso é um problema sério, porque a gente pode perder esse serviço. A principal ameaça é justamente o uso intensivo do solo, quer seja para a agricultura, quer seja para
né, o processo de urbanização, né? Então, essa é a principal ameaça. Isso é um problema sério em todo o mundo, essa conversão das áreas naturais em monocultivos, né? Esse modelo de agricultura, que é um modelo de agricultura que precisa ser revisto, né? Então, uma das coisas importantes que a gente pode falar inclusive, são dados baseados em estudos nossos, do nosso grupo de pesquisa, né? Dentro do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é Estudos Interdisciplinares em Ecologia e Evolução, que a gente chama de INCT-INTRI, a gente tem um dos subprojetos, que é um projeto com foco em polinização em agroecossistemas, onde a gente busca, né, uma série de evidências sobre a importância dos polinizadores, as causas do declínio e alternativas, soluções, né? E mostrando evidências de que forma que a gente pode promover essa transição para sistemas agrícolas que são mais geral, né? A gente pode dizer para eles, com base nos nossos estudos, é que sistemas mais diversos, além de promoverem um aumento da biodiversidade, serem sustentáveis do ponto de vista ecológico, eles também são lucrativos, eles também aumentam o rendimento do cultivo. Então, trabalhos do nosso grupo mostrou em café, que cultivos de café, né, em áreas onde existe maior diversidade de plantas no entorno, e que quando o café ele é cultivado, né, utilizando práticas agrícolas de baixo impacto, ele pode aumentar a produtividade em até 30%. Isso é muito em termos lucrativos, né, para quem produz café. Eu acho que esse é um dos principais convencimentos que a gente pode dizer para eles. Olha, preservar, né, a biodiversidade pode gerar dinheiro para vocês, né? Tudo é dinheiro, isso mesmo. Com certeza. Eles têm que entender, né? As pessoas têm, não é só uma plantinha nem um animalzinho, é mais do que isso até. E quando fala em dinheiro, para alguns empresários é importante, né? Então, com relação a essas estratégias de conservação, aí a gente fala, não, antes disso até a gente vê que nas lavouras, antes de entrar nessa estratégia de conservação, a gente pode falar das lavouras do agrotóxico. Mas porque precisa para algumas pragas que existem, etc. Esse convencimento, né? O que é que a gente pode dizer é a questão do tipo, né, do agrotóxico, né? Não confundir até uma abelha ou um animal, não confundir com o tipo de agrotóxico que está misturado, né? A gente pode Nessa pensar em relação também é práticas em importante, diferentes... né? Porque às vezes querem ter... Sim. Desculpe estar te interrompendo, porque às vezes Oi? trava um Como? pouco e aí eu não te ouço direito. Eu Trava. não sei como é que tá o pessoal aí. Tá travando também, mas pode. Estão dizendo que. Então, Mas é isso, a questão, só para a gente fechar esse papel funcional na a questão dos agricultura, é a agrotóxicos. questão que a gente fica até preocupado das abelhas, dos agrotóxicos, né? A quantidade e o tipo, né, desses agrotóxicos na natureza e na hora da polinização. Porque a gente sabe que o vento, às vezes, não está nem mexendo, mas tem o vento, que eles colocam de um jeito que tem muito vento e não é bom, né, nesse momento de vento. Ou o tipo de agrotóxico que coloca. Então, você tem que ser tem que ser testado, visto, né, para poder usar esses agrotóxicos. O que é que você pode dizer sobre isso? Bem, Relacionado a eu essa posso parte, está dizer ouvindo? o seguinte, agrotóxico mata abelha, que é um mata os animais. Ele foi feito justamente para matar pragas, então a abelha é um inseto, mata a abelha, né? No caso especificamente de abelhas, você pode ter doses que são doses letais, né? Agudas, que podem matar mesmo. Você pode ter doses que são doses que a gente chama subletais, né? Que não mata, mas, por exemplo, muda o comportamento, as abelhas ficam perdidas, né? Saem para coletar, provoca
de repente, esses problemas sensoriais, neurológicos, nessa capacidade de navegação das abelhas. Então, é, de fato, um problema. Os agrotóxicos são, né, um problema, e se a gente puder não utilizar, seria o ideal, né? O que a gente mostra é que existe alternativas de práticas que são práticas amigáveis, onde possa ser reduzido ou praticamente não se usar agrotóxicos, né? Então, a gente tem sistemas agroecológicos, sistemas agroflorestais, a gente tem práticas que são práticas dentro e fora do cultivo, né? A gente pode pensar numa supressão de áreas naturais, ou seja, um tipo de paisagem, desenhar paisagens agrícolas. Nosso trabalho mostrou que paisagens que têm 40% de agricultura, com 60% de áreas naturais, elas preservam bem os polinizadores. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em soluções, a gente tem que pensar em soluções não para pequeno, médio e grande produtores, né? No sentido de tentar promover uma transição, que a gente não vai mudar, por exemplo. Esse tipo de agricultura, ele precisa ser revisto, mas a gente não vai conseguir mudar o tipo de agricultura, de repente, de uma hora para outra. Então, a gente precisa promover uma transição, né? Então, para essa transição, eu acho que precisa realmente, né, que o agricultor tenha consciência, né, do tipo de agrotóxico que ele está usando, da forma como ele está usando esse agrotóxico, né? Existem práticas que são desenvolvidas pela Embrapa, chama controle integrado de praga, né? Onde o produtor só coloca o agrotóxico quando realmente a praga chega a um nível de dano econômico. Então, não é uma coisa preventiva, é só quando realmente há uma necessidade, né? Porque, como você falou, o agrotóxico, ele pode chegar em outros ambientes através do vento, que é a deriva, que é chamado de deriva, né? Mas também ele pode penetrar no solo, né? Ser carreado para os cursos d'água, contaminar a água que a gente bebe. Então é um risco, inclusive, para vocês aí na Chapada, né? Que as águas elas estão sendo bastante contaminadas, porque provavelmente esses agrotóxicos eles se precipitam no solo, entram no lençol freático e vão para os cursos d'água, né? E a gente não sabe, a gente precisa fazer uma avaliação de risco, né? Se realmente a concentração que existe na água é tóxica ou não para a gente. Como a gente não sabe, é sempre prevenir. É melhor ter medidas de prevenção do que depois correr atrás do prejuízo. Isso. Agora, Cris, deixa eu só completar com uma coisa que eu acho importante, né? Às vezes as pessoas falam de agrotóxicos, mas existe uma série de plantas, né, de óleos essenciais naturais que são usados numa agricultura alternativa que também são tóxicos, né? Então, por exemplo, o Ni costuma ser muito usado, né, como um agrotóxico natural, o óleo de Ni, mas é tóxico, né? Principalmente para o desenvolvimento larval, né, das abelhas. Então a gente precisa também prestar atenção de que não é porque é natural, é bom. Não é porque Sim, claro. Tá falhando, Blandina, para mim. Tá um pouco falhando, mas tudo bem. Mas se todo mundo tá ouvindo, ótimo também, né? Mas eu não estou muito bem, mas tudo bem, tá falhando para mim. Então, mas com relação à estratégia de conservação, né? Eu vi que você falou um pouco de agricultura, dos agrotóxicos, etc. E com relação à estratégia de conservação, o que é que a gente pode dizer com isso? Porque para conservar, assim, vamos conservar a abelha, vamos conservar a floresta, né? A vegetação em volta da agricultura, né? Tem que ter tem que ter uma educação local específica para a agricultura, para os agricultores de pequena e de grande escala mesmo. Porque é difícil a gente ter falar com eles. Não, tem que conservar, tem que ter esse estudo, né? E mostrar, realmente precisa mostrar, a partir dos estudos, que, como você falou, tem mais lucro deixar conservado a vegetação e fazer com que esse fluxo de
de polinização, tanto indo para a agricultura quanto indo para a mata, é importante, né, para a agricultura e até para eles. Né? E o que, é que você tem mais para dizer sobre isso, com relação a isso? A gente podia pensar em três estratégias, né? Que quando a gente pensa em solução. A gente poderia pensar e essas estratégias, elas dependem da escala de tomada de decisão, que vai desde de estratégias de medidas, né, de medidas nacionais, de políticas públicas, de leis e etc., até iniciativas que nós podemos tomar enquanto indivíduos, né, para proteger os polinizadores. Então, uma dessas estratégias seria melhorar as condições atuais para os polinizadores, né? Então, a gente precisa garantir a proteção. Garantindo a proteção dos polinizadores, a gente está garantindo a proteção da biodiversidade como um todo e a nossa sobrevivência, né? Então, para isso, para garantir a proteção, a gente precisa fazer cumprir a legislação ambiental. Então, isso é fundamental. Então, flexibilizações, a gente precisa estar atento, não pode. Garantir a fiscalização, né? Então, isso é extremamente importante. A lei precisa ser cumprida, né? A gente precisa evitar o desmatamento, evitar e controlar as queimadas, né? Garantir que realmente os órgãos de fiscalização estejam lá para desenvolver o trabalho, né? Então, isso é extremamente importante. Então, a gente precisa garantir essas condições e melhorar as condições atuais para a biodiversidade. Uma outra coisa é repensar e planejar o uso da terra, né? Como eu estava falando para você. Então, a gente precisa rever esse modelo de agricultura, que precisa ser repensado, de monocultivo. A ciência já mostrou que existem alternativas, e essas alternativas podem ser lucrativas. Então, a gente não precisa mais desmatar para plantar mais nada. O que a gente precisa agora é recuperar. A gente precisa recuperar as áreas, né? As áreas que estão degradadas. E se a gente for em alguma área de expansão agrícola ter que desmatar, que a gente faça de forma planejada, né? No sentido de manter a maior diversidade possível. E a outra coisa que eu acho extremamente importante, que a gente precisa fazer, nós como educadores, né? É contribuir para transformar essa relação nossa com a natureza, né? Das pessoas com a natureza. Então, a gente precisa pensar em desenvolver, né, nos nossos estudantes, nas pessoas que a gente convive, se nós somos técnicos, junto aos agricultores, né, atitudes mais favoráveis em relação à ciência e em relação ao meio ambiente. Isso é extremamente importante, né? É desenvolver uma cidadania científica, uma cidadania ambiental. É conversar mais, é engajar mais, né? Então, eu acredito, por exemplo, que na Chapada, o que os órgãos ambientais, os órgãos de agricultura, né? Nós, cientistas, podemos fazer é trabalhar em parceria, né? Criar projetos que sejam projetos colaborativos, onde a gente pode demonstrar isso no campo, né? Onde a gente possa trocar com esses agricultores as experiências que eles têm, né? Ver qual é a contribuição da ciência, qual é a contribuição do conhecimento local, de que forma que a gente possa somar esses conhecimentos na busca de soluções que sejam viáveis para aquele ambiente, né? E plantar, né? Eu acho que enquanto indivíduos, nós poderíamos fazer algumas coisas que são importantes, assim, na escala individual, né? Então, eu não sei se você acompanhou a questão da MP 910, que é a MP que chancelava, né, a grilagem, né? Então, na realidade, legalizava, né, a posse de terra, grande parte delas adquiridas através da grilagem, né? Então, ela foi suspensa e muito em função da mobilização popular. Então, isso foi uma conquista muito grande, né? De que as pessoas se mobilizaram, pressionaram as autoridades, pressionaram os legisladores, pressionaram os tomadores de decisão, no sentido de não permitir, né, que a gente assuma isso, autorize o desmatamento ilegal. Então, isso é uma coisa importante que a gente pode fazer, né? E nos organizar em coletivo, né? Colaborar, compartilhar com ele, plantar,
plantar, né? Recompor, fazer trilhas interpretativas, jardins de polinizadores, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Como indivíduo, como educador, como tomador de decisão. Depende muito de como que a gente vai atuar aí nas diferentes escalas. A gente tem que destacar esses animais, né? Porque às vezes eles estão lá na natureza e invisíveis, né? Para uma criança, para uma escola, né? Mostrar como seria o polinizador, a polinização dos bichinhos, né? Da abelhinha, da vespa, de uma borboleta. Então, tentar mostrar isso através de lúdico, ser lúdico, educativo para eles. E a importância, né? Mostrar a importância e tentar realmente fazer esses projetos, como você falou. Eu me ofereço aqui para ajudar, colaborar o que for possível aqui na Chapada, viu? É a maior honra, vontade até de sempre estar mexendo em alguma coisa relacionada à biologia, a toda essa área da biologia mesmo. É interessante, é muito importante. E na educação também, né? Porque a gente tem que começar da base dos pequenininhos. E até antes da pandemia, eu vim, até falei com você antes, até um pouquinho desse projeto, que é montar sobre os polinizadores em uma escola aqui da Chapada. Mas, infelizmente, né? Por enquanto, só está em papel, né? Na ideia. Mas eu tenho vontade de voltar para a gente montar sobre polinizadores, numa área que temos lá em Ceabra até. Tem uma área lá que dá para fazer arborizada, tudo para trabalhar com trilhas, como você falou, interpretativa, dos animais, fazer todo o percurso deles indo em cada plantinha, cada florzinha, vendo o que acontece, como seria. Então, isso é muito interessante, começando dos pequenos e dando importância para os próximos, né? Os maiores, tudo, vai sentindo, vai ver com certeza a importância. Porque é através dos pequenos que a gente vê que eles ficam deslumbrados realmente e vai dar continuidade. Eu acho que é a partir deles mesmo. Com certeza. E eu vim até, não sei se dá para ver, estou com um broche aqui muito bom que eu ganhei. Você tem que falar mais um pouquinho sobre os da Chapada, Pois é. Então, eu não sei se estão fazendo ainda continuidade, como é que está aqui na região, e a ciência cidadã também, né? Então, é nesse sentido que a gente pode entrar em outra parte, né? A estratégia de conservação entre esses dois projetos seus, né? Que é o Guardiões da Chapada e Ciência Cidadã, que você poderia falar um pouquinho. Com certeza. A gente estava falando que uma das coisas importantes, né, que uma das soluções possíveis para o futuro é justamente transformar, né, essa relação nossa com a natureza. E eu acho que esse momento está sendo uma oportunidade para a gente refletir sobre isso, né? Que a gente está vendo, por exemplo, que esse sistema econômico que a gente vive, ele não é resiliente, né? Em 3 meses ele está quebrando. A gente está vendo que esse modelo de agricultura, ele também não é eficiente, ele precisa ser revisto. Então, nesse processo de transformação da relação com a natureza, uma das coisas importantes é engajar as pessoas na ciência, né? Para fazerem ciência junto com a gente. Então, isso é extremamente importante. É importante que a gente desenvolva essa consciência cidadã, científica e ambiental, né? Desenvolver essas atitudes favoráveis, né, ao meio ambiente, uma atitude favorável, inclusive, em relação à ciência. A gente está vendo, nesse momento, a ciência está tendo uma importância muito grande, né? Aproveitar essa oportunidade que a ciência está sendo a bola da vez, né? E de produzir conhecimentos, engajar as pessoas para conhecerem mais como a ciência funciona, como é que esse conhecimento é produzido, né? Como que ele é importante nas nossas vidas, como é que ele pode resolver e contribuir para resolver os problemas da nossa sociedade. Então, o que a gente chama de ciência cidadã é essa nova forma de fazer ciência, que é engajar pessoas, voluntários, né? Pessoas que de repente não são profissionais da ciência, em parceria com profissionais da ciência na produção de
conhecimento científico. O bacana da ciência cidadã é que a meta não é só a produção do conhecimento em si, mas é todo o processo que leva à produção de conhecimento. É a sensibilização, né? É o desenvolvimento de uma cidadania, né? É o compromisso, é a formação, é uma educação crítica. Então, tudo isso dentro, as pessoas que participam de um projeto de ciência cidadã, elas ganham, né, bastante, os dois lados, tanto o cientista como o voluntário, né, é um ganho mútuo, que a gente chama, né, é o win-win, né, é uma relação de ganha-ganha. Existe uma série de projetos que eles podem ser desenvolvidos, né, para diferentes idades. Por exemplo, tem projetos que podem ser feitos nas escolas, com crianças, né, despertando o interesse pela ciência. Então, a criança vai observar a natureza, né, vai identificar, vai estabelecer relação entre, né, entre a biodiversidade e os processos ecológicos, né? Isso pode ser uma coisa transversal, inclusive dentro do próprio currículo, né? Então, os professores podem criar sequências didáticas para desenvolver um projeto de ciência cidadã dentro das escolas por diferentes níveis, né? Ensino fundamental, ensino médio. Então, isso pode ser feito nas escolas, pode ser feito com os professores, com os agricultores, com os naturalistas, né? Um projeto de ciência cidadã muito conhecido é o de observadores de pássaros, né? Que é o mais antigo no mundo inteiro. Então, é um projeto de ciência cidadã. Esse projeto tem gerado uma quantidade de dados muito grandes, né? Que tem, inclusive, sendo usado na formulação de políticas públicas. Proteção às aves, de monitoramento, por exemplo, de áreas de derramamento de óleo. Então, os projetos de ciência cidadã ele pode gerar informações muito valiosas, em diferentes escalas, na escala local ou na escala mais global, né? O que você está falando, o Guardiões, ele é um projeto de ciência cidadã, né? É um projeto, é um coletivo que surgiu dentro da Universidade Federal da Bahia, né, por estudantes e professores que criaram esse projeto. Ele já foi criado em 2015, ele já vem sendo desenvolvido na Chapada desde então, né? Houve uma apresentação em Sóis, depois em Mucugê, em parceria com a sociedade local. Grande parte do foco inicial do projeto foi justamente o que eu te falei, desenvolver essa consciência, né, e essa atitude pró-ambiental. Então, a gente investiu muito nos trabalhos de sensibilização, mas o projeto já está pronto e a gente já pode começar a partir para uma segunda fase, que é de coleta de dados, né? Então, a parte científica desse projeto, que é um projeto colaborativo, visa o monitoramento da biodiversidade da Chapada, no território da Chapada Diamantina. Olha que, né, que ambição, né? Então, tanto nos ambientes urbanos, ambientes rurais e nos ambientes naturais. Então, quem tem um quintalzinho pode observar, né, no jardim da cidade, na sua horta, no seu sítio, e nas áreas. O que as pessoas fazem? Observação, elas tiram fotos e elas fazem o upload, elas sobem essas fotos para uma plataforma e esses dados eles viram um ponto, né, no mapa, e onde tem informações sobre quem era o visitante floral e quem era a planta que ele estava visitando, o que ele estava fazendo lá, né? Então, a ideia é criar um banco de dados robusto, grande, que possa ser usado pelos legisladores, pelos tomadores de decisão, pelos cientistas, pelos movimentos sociais organizados, no sentido de orientar as políticas públicas locais, né, de planejamento da terra, né, ajudar os cientistas a modelar cenários futuros, enfim, em colaboração com a sociedade, né? Deixa eu só te mostrar aqui, que eu acho que algumas pessoas que não conhecem, e aí eu só queria mostrar o Guardiões para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vai lá para ver se o pessoal está vendo. Conseguiu ver? Tá dando para ver? Sim. Então, esse é nossa identidade visual.
À esquerda, verdinho aí, é o aplicativo, que tem para iOS e tem para Android. Então, vocês podem baixar esse aplicativo, tirar foto, né? Nesse momento, seria muito interessante que as pessoas pudessem colaborar, né? E tirando fotos, por exemplo, quem tem um quintal aí na Chapada, para a gente ver o que acontece antes e depois da pandemia, né? Alguns irmãozinhos do Guardiões da Chapada já foram criados aí. A gente tem o Guardiões do Rio Grande do Sul, Guardiões do... Vocês podem também criar uns guardiões aí dos jardins, das áreas urbanas na Chapada, enfim, né? A ideia é que a gente pede que vocês sigam aí a gente, né? Aqui também tem o endereço do nosso sistema e tem como vocês seguirem a gente aí no Instagram e no Facebook. Muito bom. E é uma parceria. Muito bom. Né? E tem muitas ideias. A gente criou esse projeto que é para monitoramento, né, da biodiversidade, mas você tinha me falado que você queria desenvolver alguns projetos, né? Então, tem vários projetos, depende do... Agora mesmo, por exemplo, as escolas podiam estar aproveitando esse momento, né, para desenvolver projetos de ciência cidadã. Está todo mundo dentro de casa, observando através das janelas, né? Observando nos quintais. Então, é bacana, por exemplo, pensar em coletar informações sobre o que visita tal planta, né? Quais plantas seriam, o que essas plantas fornecem, néctar, pólen para as abelhas. Dá para fazer uma parceria, por exemplo, de produzir punks, e que se essas punks também servem para alimentar os polinizadores, né? Aí você ganha 2 serviços. Você vai ter a punk e você vai ter os polinizadores. Legal. Então, tem muitas ideias. Tem que começar a pensar isso mesmo. Muito bom, muito bom. Eu também tenho muitas ideias, assim, agora temos que botar em prática. Aqui em casa a gente tem uma área boa, né? Sim, diga. Eu acho que Oi? a primeira coisa... Aqui em casa são... Diga, pode falar. Pode falar. Tô te ouvindo. Não, dá continuidade, depois eu vou falar outra coisa. Não, pode dar continuidade, eu falo outra coisa depois. Ó. Você tinha dito que queria algumas ideias, né? Eu acho que a primeira coisa seria você pensar, por exemplo, para que público você vai querer fazer isso. Se é para criança pequena, que vai ter que ajustar o tipo de coleta de dados que eles vão fazer, né? Então, uma criança maior, ela pode manipular um tipo de material, uma criança pequena já outro material. Então, verificar quem seriam os seus parceiros, né? Quem seriam os parceiros desse projeto, qual é a pergunta que vocês querem, também depende do público, né? Das crianças, se são crianças pequenas, tem que ser uma pergunta mais objetiva e mais adequada ao nível escolar, né, delas. Então, pensando nisso, né, desenhar protocolos de como fazer isso, né, de como que eles podem coletar esses dados, procurar fazer alguns projetos que visam sensibilizar essas crianças, produzir material. Né? A gente também tem uma série de material que eu passei para você, que a gente pode compartilhar também com o pessoal, né? Aqui tem um monte de cartilha legal, né? De material, de produzir coisas que são bem bacanas, que vocês podem, que a gente pode compartilhar com vocês lá na escola. E pensar junto, né? A gente está à disposição de pensar isso com vocês, de como que a gente pode construir isso junto. Com certeza. Muito bom, muito bom. Obrigada, assim, por estar participando aqui comigo da live, e as pessoas também, né? Só para... Teve muitos comentários aqui que eu acompanhar, mas tudo bem. Quem puder botar os nomes, assim, dos lugares que moram, né? Alguns botaram em cima, mas depois não colocaram. Mas aí eu quero te dizer que aqui em casa a gente mora numa área, né, grandezinha, de uma chácara,
aqui em Palmeiras, no primeiro dia, antes de começar a primeira live, só para você ter uma coisa assim, uma ideia, surgiu em mim, antes de começar a primeira live, eu estava com uma flor, né? Meu marido tinha me dado até uma flor na mão, uma malvácia, né? Aquelas, tipo hibisco, é malvácia, né? E amarelinha. E veio, na hora que ele me deu, apareceu uma borboleta. Imagine a amarelinha. O convite que tem a borboleta e a flor. Aí veio a ideia da live e essa daí eu uso para todas essas, para mostrar da live. É uma coisa assim, não, eu tenho que chamar a Blandina. É uma coisa foi bem assim, marcada na primeira live, até hoje eu sempre uso essa como se fosse, não, foi uma coisa boa, porque hoje praticamente já estamos no segundo mês, né, da pandemia, e aí a gente está com essa live, começamos e estamos indo, né? E eu agradeço muito a você, professora Blandina, a todos que estão participando aí, dar uma falhada assim, mas é normal, né? No Instagram, mas é isso. Eu acho que a gente pode, né, a senhora assim, final do tempo já tem 10 minutinhos só. Fazer um fechamento com relação ao tema de hoje, né? Foi bem interessante, né? Eu acho que foi enriquecedor. Eu só tenho a agradecer a todos, a senhora também, e a gente vai conversar muito, viu? Pode ter certeza, Com viu? certeza. É É isso. uma parceria que O está que você começando, pode né? dizer assim para... E eu sou muito simpatizante a questão, né, você até citou, trilhas interpretativas, né? Eu sou muito simpatizante essa palavra, porque eu fiz uma pequenininha lá numa área da escola, né, que é mais distante, lá em Seabra, e relacionado a vestígios, né? Os animais deixando seus vestígios. E aí eu quero aumentar outra trilha, que também tem um espaço para polinizadores, polinização, toda essa parte. Mas ainda estou estudando o local, entendeu? É isso, eu quero que a gente possa ter continuidade, né? Além pandemia, né? Depois, e aí vamos. Eu acho Com que a certeza. gente vai voltar a procurar, viu? Com certeza. Você pediu para a gente Tá me pensar, ouvindo? né, falar sobre um fechamento, né? Uma mensagem final. Eu acho que o que a gente pode falar, né, com mensagem Sim, final é o é tempo, né? que os polinizadores eles são diversos, né? Existe uma gama imensa de animais que prestam esse serviço, são muito diversos, fazem esse serviço gratuitamente, com muitos benefícios para nós, para o planeta e para a vida humana, né? Que eles estão ameaçados, que a principal ameaça que existe é justamente esse modelo de agricultura que a gente tem, de uso do solo que a gente tem atualmente, então essa é a principal ameaça que existe, mas que existem soluções, né? Essas soluções, elas são diversas também, em diferentes escalas, né? Algumas delas exigem que a gente, que sejam, né, políticas públicas, né? Outras são soluções que nós mesmos podemos, né? Podemos, enquanto indivíduos, né? São ações que a gente pode fazer para proteger os polinizadores. Uma dessas ações é justamente a ciência cidadã, né? É nos engajarmos na pesquisa científica no sentido da gente, né, conhecer mais. Eu acho que o conhecimento, a informação, ele é extremamente importante. A gente está sofrendo uma crise de valores, uma crise de desinformação nesse momento, né, que está sendo escancarada por essa pandemia. Se por um lado a ciência está oferecendo soluções, a gente tem, por outro lado, uma população bastante desinformada, né, que de repente não conseguem separar o que é
uma informação baseada em evidência de uma opinião, né? De uma opinião falsa, de uma fake news, né? Então, isso é extremamente importante. Então, eu acredito que a ciência cidadã tem um papel transformador nesse sentido. No sentido de desenvolver essa consciência científica, né? Essa educação científica, educação ambiental. Então, nesse sentido assim, a gente, enquanto esse coletivo Guardiões, isso, a gente quer poder colaborar bem mais, né? Nesse momento a gente não está podendo ir à Chapada, né? Está todo mundo isolado, mas tem outras formas de contribuição. E eu acho que esse papo é ótimo, né, a desenvolver e desenhar algumas coisas que as É o pessoas que início, estão né? aí podem começar a fazer, né? Trabalho de formiguinha, Cris, como você está fazendo no Replante, como a gente está fazendo aqui no Guardiões, mas é um trabalho de formiguinhas que pode, de repente, né, gerar muitos bons frutos. E sempre de forma participativa, né? Ah, Conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, o que elas pensam, o que elas querem. Então, isso é o que a gente olha, quer desenvolver, quer fazer. Eu quero te agradecer muito pelo espaço. É sempre muito bom a gente ter esse espaço para falar dos eu que polinizadores. agradeço. E em breve a gente vai te convidar, viu? O Guardiões está preparando também uma programação Isso. para esse período aí de isolamento social. E a gente pretende te convidar para bater um papo conosco em breve, para você falar do seu projeto. Maravilha, maravilha. Deixa eu falar por último, que já está quase na hora de desligar aqui. Convidar vocês aí que estão participando e que queira participar na sexta-feira, dia 15, vai ter outra live, né? Da Replante, vai ser um bate-papo sobre agricultura e agrofloresta, com Renata, uma agrônoma. Né? Então, a gente vai conversar, né? Continuação, assim, hoje a gente vai dar uma feira, viu? Então, todos estão convidados. Já que você Viu? convidou, É com isso, certeza obrigada, gente, estarei. a todos. E eu queria só convidar vocês que estão aí. Daqui a pouquinho começa a live do Coisa de Mulher, né? Que é um coletivo de mulheres na Ah, eu vou ciência. assistir. E você, aí eu queria te convidar para você ir, o nosso público É. aí também, que fique aí, vai lá para né, para o Instagram do Cunha Axé para assistir, que vai ser sobre maternidade e ciência, e vai ser bem bacana. Com certeza. Vou assistir. Então a gente se encontra lá. Tá Com joia, gente. certeza. Obrigada Tchau, aí todo tchau. mundo. Daqui a pouco desliga. Acho que ainda tem um pouquinho. Aí tem aqui as pessoas estão falando, Obrigada, enquanto não gente. desliga, vamos, que aí o pessoal tá dando parabéns. Tem muita gente em comentário. Obrigada. Eu agradeço pela live. Tem muito... então tem gente que vai assistir no dia 15, né? Que a ideia boa do projeto, da que a gente vai fazer aqui na Chapada, viu, Blandinho? Oh, que legal. E aí vai, tem um monte de, de comentários aqui, né? Tá falhando um pouco, mas E é todo mundo isso. baixa aí o aplicativo do Parabéns, pessoal. Guardiões, Teve alguns comentários. para baixar o aplicativo do Guardiões e começar a tirar foto. Dia 20 de É, maio é o Dia Mundial das Abelhas, é o Dia Internacional das Abelhas. Então, seria muito interessante que as pessoas de baixassem aí o maio. aplicativo e enchessem Guardiões de fotos. Das fotos dos seus quintais, das plantinhas, das suas Hum, jardineiras, né? O pessoal lá da Chapada, se você puder, inclusive, nos ajudar nas próximas lives, né? O dia 20 de maio é o Dia Internacional das Abelhas. legal. Deixa eu ver mais o que é que tem aqui. Muita gente falou, perguntou. Falaram que segue o Guardião da Chapada, né? Tem gente que falou. Diz que o Guardião da Chapada é um projeto maravilhoso, legal, bom.
Tem mais? Deixa eu ver. É isso.